Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre as eras da Disney. Então, bora lá. De princesa a castelos mágicos, a super-heróis, animais falantes, a Walt Disney é e sempre foi a maior referência mundial no que diz respeito às animações. Todos nós crescemos embalados por clássicos cheios de magia e aventuras, enquanto sonhávamos com esse mundo. Porém, tão fascinante quanto suas animações é a própria história do estúdio, que foi concebida pelo seu fundador, Walter Elias Disney. E para você que adora saber mais sobre cinema e sobre um dos maiores estúdios de animações de todos os tempos, hoje vamos falar sobre as eras de animação. Tanto mídia quanto os próprios especialistas de cinema costumam separar todas a produção da Disney através de algumas fases, onde todos os filmes têm detalhes em comum ou se relacionam com o contexto mundial ao seu redor. E é sobre isso que vamos falar agora. Bom, os primórdios do estúdio. Antes mesmo de lançar suas longas-metragens para o mundo todo, Walt Disney surgiu de uma forma nada tímida, já mostrando todo o seu talento do estúdio ao mundo graças à sua variada gama de curtas-metragens que, diga-se de passagem, são lançadas até hoje. A maior parte desses filmes surgiu antes da invenção do som nos cinemas e boa parte era exibida antes de outros longos, ou através de pequenas séries cinematográficas. Nessa época tivemos pequenas franquias clássicas como Alice Comediante, inspirada em Alice no País das Maravilhas, que depois se torna uma animação clássica do estúdio, que foi nessa época também que surgiram personagens icônicos como Mickey Mouse, Pateta e Pato Donald. Bom, e se você quiser que eu conte história de outro estúdio, comenta aqui embaixo qual estúdio você quer, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos começar a falar sobre a Era de Ouro. Com Branca de Neve e os Sete Anões, a Disney traçou um dos seus maiores marcos da história do cinema. Tínhamos aqui o primeiro longa-metragem animado com som já feito, que rendeu um Oscar honorário para o Walt Disney. Posteriormente, começaram a lançar novos projetos de animação do estúdio, que traçaram um pouco dos temas que se tornaram recorrentes durante toda a sua história. Se Branca de Neve nos apresentou uma princesa, Fantasia e Pinóquio fizeram um belo uso de música e cantoria, e Dumbo e Bambi trariam os icônicos animais falantes. Curiosamente, por ainda ser muito nova e experimental, é uma das fases menos lucrativas da história do estúdio, o período da guerra. No entanto, o mundo entrou em seu período mais tenebroso conforme Adolf Hitler avançava na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Com isso, vários outros animadores saíram do estúdio para servir ao exército e o orçamento dos filmes foi ficando cada vez menor. Por conta disso, o período da guerra é o menos popular entre todos. Daqui saíram filmes culturalmente importantes, pois mostravam a influência da Disney no mundo todo. Um detalhe peculiar sobre esses longas é que eles eram conhecidos como pacotes de filmes, já que todos eram compostos por curta-metragens. Além disso, nessa época o estúdio começou a produzir muitas propagandas antinazistas, devido ao contexto histórico. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like bem bolso, comentar os próximos que vocês querem ver aqui e compartilhar com seus amigos, tá bom? Bora continuar. A Era de Prata. Após a guerra, o mundo se recuperava e Walt Disney achava que era a hora de trazer mais leveza para o coração das pessoas. E assim surgem uma das fases mais consagradas de toda a história do estúdio, aprofundando-se em tudo o que havia sido apresentado na Era de Ouro. Por isso, as princesas voltam ao seu estilo como Cinderela e a Bela Adormecida, enquanto a literatura resgatada em Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e a Espada da Lei. Os animais falantes estavam em pesos em Adão e Vagabundo e 101 Dálmatas. A Era de Prata trouxe um grande prestígio para a Disney após quase ter falido como consequência da fase anterior. Infelizmente, foi a última era antes da morte de Walt Disney, cujo seu último trabalho direto foi Mowgli, o Menino Lobo. A Era Sombria. Com a morte do seu criador, a Disney entrou numa fase sombria e assustadora, que também refletia nas constantes mudanças de mundo imerso na Guerra Fria. A maior parte desses filmes tentou trazer mudanças em uma estrutura narrativa de forma que a animação foi substituída pela cenografia. A Era Sombria, ou a Era de Bronze, mostrou o estúdio lutando para conseguir criar algo novo, sem um grande mentor para coordenar tudo. Todos os filmes, com exceção de As Peripécias de Ratinho Detetive, foram grandes decepções de bilheteria, e a grande maioria acabou sendo esquecido pelo público, embora o Ursinho Pooh tenha sobressaído com um legado muito positivo daqui. A Renascença. É sempre mais calmo após a tempestade. A primeira renascença da Disney é uma das provas mais concretas disso. Após um período turbulento e tumultuado, o estúdio entraria em uma era mais popular e elogiada, com filmes que tiveram repercussão e que reverbera até hoje. Aqui eles souberam encontrar um equilíbrio perfeito entre temas mais clássicos e conteúdos um pouco mais sombrios, e ao mesmo tempo em que o estúdio passou a utilizar recursos digitais de animação, inserindo breves detalhes em computação gráfica ou criando cenários mais realistas. Se você é uma criança dos anos 90, que é o meu caso, provavelmente deve se lembrar de boa parte dos filmes lançados nesse período, que foi a época mais prestigiada da história da Disney, com dezenas de indicação ao Oscar. Além disso, quando Alan Menken e Howard Ashman
dois importantíssimos compositores passaram a trabalhar para o estúdio. Fase da experimentação. Uma hora as coisas precisam se agitar um pouco. Com a virada do milênio, a Disney viu que era hora de buscar uma nova fase. Por conta disso surge a Era da Experimentação, que muitos consideram como a Segunda Era Sombria, devido aos filmes não muito bem recebidos pela crítica. Enquanto essa fase começa com longas memoráveis e aclamados, como Fantasia, A Nova Onda do Imperador e Lilo e Stitch, aos poucos vimos uma ascensão de tramas muito inusitadas e nem sempre instigantes, como é o caso do Galinha de Quiliro, considerado pela maior parte dos fãs a pior animação do estúdio. Por outro lado, a Era foi essencial no que diz respeito às inovações técnicas e novas formas de animação. Dinossauro marcou o território ao seu primeiro filme de animação 3D do estúdio, enquanto longas posteriores como Bolt, o Supercão e Família do Futuro aprimoraram esse estilo. A Nova Renascença. Após uma significativa queda na bilheteria de suas animações, a Disney mais uma vez percebeu que era hora de voltar às origens, buscando sempre incorporar elementos cada vez mais intrigantes e atuais. E assim nasceu a era que vivemos atualmente. A Segunda Renascença trouxe uma nova leva de animações e roteiristas, onde nasceram filmes cada vez mais inventivos e bonitos, como Detona Ralph e Zootopia, mas ao mesmo tempo os filmes de princesas como Frozen e Moana buscam trazer novas ideias e apresentar histórias mais progressistas e feministas, e além de dar mais destaque a outras minorias. E além disso, o estúdio ficou cada vez mais integralizado à Pixar, e não é à toa que desde 2011 só tivemos filmes em animação 3D, e essa é a fase mais lucrativa da Disney, com Frozen e Zootopia estando entre os 30 filmes mais rentáveis da história. Como essa é uma área recente, ainda não tivemos a demarcação no que vem a seguir, embora muitos fãs estudiosos da história do estúdio insistem que a pandemia trouxe um começo de uma nova era, sobretudo com o domínio das plataformas de streaming e projetos como Encanto e Wish. A era dos live actions. Atualmente, enquanto experimentamos a nova renascença do estúdio de animação, a Walt Disney também está resgatando a magia dos grandes clássicos para a nova geração, através de uma produção constante de remakes de live action. Alguns como Aladdin, Mowgli e O Rei Leão tentam recriar a atmosfera do original com um maior nível de fidelidade. Já outros, como Malévola, fazem mudanças estruturais e modificam a história. Curiosamente, Alice no País das Maravilhas pode servir como sequência para a animação original. E apesar das constantes críticas por parte do público e uma queda drástica de bilheteria destes lançamentos nos últimos anos, temos novos projetos a caminho, como Branca de Neve e A Espada da Lei. E a Pixar? A essa altura do campeonato, muitos de vocês devem estar se perguntando sobre os filmes como Toy Story, Carros e Divertidamente. No entanto, esses filmes não pertencem à Disney em si, mas aos outros estúdios parceiros, a Pixar. Trata-se de uma companhia surgida em meados dos anos 80, especializada em animações 3D, e aos poucos eles foram ganhando espaço no mercado. E embora todos os seus filmes tenham sido distribuídos pela Disney, a casa do Mickey Mouse só comprou o estúdio em 2006. E desde então, muitos artistas têm feito eventuais intercâmbios entre Walt Disney Animation e a Pixar, o que vem resultado numa maior troca de tema entre as empresas. Se de um lado surgiram animações em 3D, o outro passou a lidar com tramas e ideias mais clássicas, como princesa e animais falantes. Bom, se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que vai ver por aqui e compartilhar com os amigos, tá bom? Tchau!